Oi, gente, tudo bem? Então, meu computador travou. Instalou uma atualização aí do Windows, eu perdi tudo. Então, eu tive que mudar o meu programa de gravação de vídeo. E com isso, eu não sei colocar mais a minha câmera aqui. Eu só sei passar os slides. Então, vamos que vamos para nossa última aula, porque até então eu pensava que hoje ia ser a prova. Não, ainda temos uma aula sobre impostos. Lembra que na nossa última aula sobre impostos eu disse que a gente ia ter mais uma aula falando sobre os principais impostos. Então, é a aula de hoje, tá? Que a gente vai falar um pouquinho aí sobre esses principais impostos. O primeiro que a gente vai falar é o ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, que é de competência estadual, tá? E ele vai incidir sobre a circulação de mercadorias e prestação de alguns serviços, por exemplo, energia elétrica, transporte e comunicação, tá? O valor do ICMS, ele já vem no valor das mercadorias que a gente paga lá na nota fiscal, que é a base de cálculo aí do ICMS, tá? Então, vai ser tanto nas compras e nas vendas também. Ele vai gerar crédito na compra, né? Quando o produto ou a mercadoria é vendido pela empresa, na hora de apurar ali o imposto, e a gente vai abater esse ICMS ali, tá? Na hora da gente vender, tá bom? Então, vamos lá. Os contribuintes, né, do imposto de renda, o IRPJ, são quem? As pessoas jurídicas e as empresas individuais, tá? Então, as distribuições tributárias aí de imposto de renda vão se aplicar a todas as firmas e as sociedades que sejam registradas ou não, tá? Essas entidades, eles vão ser submetidas aí ao regime de liquidação extrajudicial e também de falência, caso não pague, tá? E vão sujeitar as normas de incidência desse imposto, que são aplicáveis aí às pessoas jurídicas também, tá? Então, as empresas públicas e sociedades de economia mista, além das subsidiárias, também estão nas mesmas condições de pessoas jurídicas segundo as nossas leis, tá bom, pessoal? A base de cálculo aí desse imposto vai ser determinada segundo a lei, tá? Na data de ocorrência do fato gerador. E o que é esse fato gerador, né? A ocorrência do imposto, o lucro real, tá? Que vai ser presumido ou arbitrado naquele período ali de apuração do imposto, tá? Como regra geral, a gente vai integrar ali na base de cálculo todo o rendimento de capital, né? Que foi dado ali pela empresa naquele período, independente da natureza dele, da espécie dele ou se teve contrato, tá? Então, a gente vai ter em decorrência da finalidade, os mesmos efeitos que foram previstos ali na norma específica na hora da incidência do imposto, tá bom? O período de apuração, né? O imposto vai ser determinado com base naquele lucro real ou presumido naquele período que a gente falou, que pode ser trimestral, né? Quando a gente vai encerrar, né, no 31 de março, 30 de junho, 30 de setembro e 31 de dezembro de cada ano. Então, aí vão ser impostos que a gente vai apurar nos períodos trimestrais, tá? E vai ter a opção também do contribuinte, que pode optar por apurar de ano em ano, tá? Mas é mais fácil a gente controlar se for apurar aí trimestralmente. No caso que a gente tenha uma incorporação, uma fusão ou uma cisão aí da empresa, a gente vai apurar a base de cálculo do imposto na data do evento, desse evento aí que ocorreu, que foi a fusão de duas empresas, ou uma empresa que foi incorporada a outra, quando a gente se separa, tá? Quando a pessoa jurídica é extinta, ou pelo encerramento, ou pela liquidação da empresa, a gente vai apurar a base de cálculo do imposto, né, na data do evento também, tá? Na alíquota, né? A pessoa jurídica, comercial ou civil, né, vai pagar uma alíquota de 15% sobre o lucro real que foi apurado conforme o regulamento da empresa, né? Então, a pessoa jurídica ainda também é aquela que tem atividade rural também. Então, sempre vai ter uma alíquota de 15% aí no pagamento do imposto, tá, pessoal? E outra dúvida que a gente tem bastante é sobre o PIS, né?
O PIS é o Programa de Integração Social, é uma contribuição federal, tá? Não mais estadual, e não é um imposto, é uma contribuição, né? Só que ela é uma conta redutora, uma receita líquida aí. E a alíquota dele é de 0,65% para aquelas empresas que têm lucro presumido e 1,65% que são aquelas que tributam no lucro real, tá? Que isso foi no assunto das nossas aulas passadas, tá? E isso vai incidir totalmente sobre o total das receitas e do faturamento, né? Que vai ser o faturamento real ali da empresa. E o que é esse PIS? Esse PIS é destinado para pagar seguro-desemprego, aquele abono anual que a Caixa Econômica paga anualmente, tá? Por exemplo, se a gente vendeu 40 metros de tecido à vista, no valor de R$700, e ali o ICMS está incluso no valor de R$119, de acordo com a nota fiscal. Então, pode reparar que toda nota fiscal vai ter o valor da venda e vai vir o ICMS, né? Vai vir ali os tributos que a gente está pagando pelaquela nota. E no nosso contra-cheque sempre vem o PIS, né? Dizendo, né, quando a gente vai receber ali, tá? E aqui é como a gente vai lançar isso no diário, né? Então, ó, a gente vai ter a apropriação do PIS, né? Vai fazer um débito, que é sobre o faturamento, e um crédito, que é o que a gente quer a pagar, né? Então, aí a gente coloca sempre a alíquota de 0,65% do valor total. E quando a gente paga o governo, o débito, a gente vai fazer um PIS a pagar, e no crédito a gente vai colocar o caixa, tá, pessoal? Sempre com a alíquota de 65% que foi escolhida ali, tá? Já o COFINS, que é uma contribuição para a Seguridade Social, também uma contribuição que as empresas têm que efetuar mensalmente ali para o governo federal, tudo com base no faturamento, vai ser destinada para financiar a Seguridade Social. A alíquota é de 3%, né, para as empresas que são tributadas no lucro presumido e 7,6% para quem trabalha com lucro real, tá? E tudo isso é calculado sobre o valor da receita bruta das mercadorias. Então, não é a receita líquida, não é a bruta, tá, pessoal? De mercadoria e de serviço, de qualquer natureza, tá? Menos aquelas vendas que foram anuladas, tá? E os descontos que são concedidos, tá? Só que nesse desconto a gente não desconta o imposto, tá? O imposto sobre produtos industrializados, que é o nosso IPI, tá? Então, aquele exemplo que eu tinha falado antes, né? A gente vendeu 40 metros de tecido e o ICMS foi de 119% lá na nota fiscal. Sempre vai vir na nota fiscal, né? O desconto. Se a gente pagou ICMS, se pagou IPI, se pagou, né? Se vai ter a contribuição, tá? E, por fim, a gente tem o ISS, que é o Imposto sobre o Serviço de Qualquer Natureza, que ele também vai estar incidente nas notas fiscais de prestação de serviço, e tanto de origem municipal, e a base de cálculo dela vai ter um percentual variável, tá bom, pessoal? Nossa aula foi bem pequenininha. Eu vou passar uns vídeos extras falando mais sobre impostos, né? Quem teve a aula nas disciplinas passadas, a gente viu a diferença entre imposto, tributo e taxa. Quem não pegou a disciplina, eu vou mandar também um videozinho com essas, ou um artigo explicando essa diferença, tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje, tá? Desculpem, porque o programa não é o mesmo, né? Mas eu vou tentar reatar com ele. E não esqueçam de dar uma olhada nos nossos links extras, porque na aula de hoje não teremos atividade, tá? A presença dessa aula vai ser a mesma presença da prova, tá bom, pessoal? Que vai ser agora no dia 12, tá? Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula.